Muito bom dia a todos. Que nós sejamos amparados pelas bênçãos de Jesus e que nós tenhamos sempre em nossos corações os ensinamentos de Jesus. Antes de nós iniciarmos a pauta de hoje, o tema de hoje, vamos fazer uma oração de agradecimento. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai, Senhor de todos os instantes, de todos os lugares. A Ti, Pai, agradecemos e agradeceremos sempre os ensinamentos de Jesus à luz da nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos. Que os trabalhadores da casa, os benfeitores, possa nos assistir. Que assim seja, graças a Deus. Bem, conforme já disse o João, capítulo de hoje, capítulo 14, honra a teu pai e tua mãe. Esse capítulo, esse mandamento, pela importância que ele tem, ele passa pelas 3 revelações espirituais até então conhecidas. Nós vamos iniciar pelas 2 primeiras, Moisés e Jesus. Moisés no Monte Sinai, em transe mediúnico, ele recebe os 10 mandamentos, o Decálogo. Do 1º ao 3º mandamento consta os cuidados do homem para com o Criador, para com Deus. Do 5º ao 10º mandamento, o cuidado do homem para com o homem. E o 4º mandamento, os cuidados do homem para com os co-criadores, os pais. Mandamento abaixo de Deus e acima dos homens. Honrarás ao Senhor teu Deus e honra a teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Naquela época, por os homens desconhecerem a vida espiritual, para cumprimento deste capítulo, deste mandamento, Deus promete algo palpável aos homens. Eles desconheciam a vida eterna, a vida espiritual. Então tinha que ser alguma coisa palpável, material. Então foi quando ele nos prometeu a esses homens naquela época a terra prometida. A maior aspiração dos hebreus naquela época era a terra prometida. Eles haviam saído do Egito, estavam a caminho da terra prometida, de Canaã,
e precisavam, na verdade, de um consolo, de alguma coisa que os motivasse. E a motivação foi, ao cumprimento deste capítulo: honrarás a teu pai e tua mãe, a terra prometida. Cerca de 1500 anos após Moisés, chega a segunda grande revelação espiritual: Jesus. E ele logo foi dizendo: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Este foi a apresentação de Jesus. Não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E quem faz uma comprovação desse fato, desse compromisso de Jesus, é Mateus, quando ele relata no capítulo 19, versículo 16, a passagem do moço rico, quando esse jovem chega a Jesus e diz: mestre, o que faço para conquistar a vida eterna? E Jesus lhe diz: cumpra os mandamentos. O que é que você vai ter que fazer? Não cometas adultério, não mates, não roubes, honra a teu pai e tua mãe. A segunda passagem deste mandamento pelas revelações espirituais. A primeira, Moisés, e posteriormente Jesus. Agora, com o maior grau de entendimento dos homens, Jesus tem como promessa o mundo espiritual, tem como promessa o reino dos céus, para todos aqueles que cumprem o mandamento divino. 1857 chega para os homens o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, através de mensagens mediúnicas coletadas em diversas passagens do mundo, diversas regiões do mundo. Essas mensagens mediúnicas eram encaminhadas para Kardec, o qual coletava, alinhava e organizava, nos entregando posteriormente as obras da nossa doutrina, as obras da doutrina espírita. E uma dessas obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, é composto por 28 capítulos. E desses, honra a teu pai e tua mãe é o 14º capítulo. É o capítulo central, como se ele recebesse ali todas as luzes dos ensinamentos de Jesus e nos encaminhasse para um dever: a piedade filial. A piedade filial é um sentimento que vai além, muito além do amor ao próximo, porque a esse sentimento é juntado a gratidão, o respeito e a condescendência. Palavra difícil, mas significa simplesmente a renúncia,
Condescender significa renunciar. Eu renuncio a um propósito para considerar o propósito do outro. Junto aos pais acontece bastante isso. A mãe renuncia a um prazer para conceder esse prazer ao seu filho. É normal. É normal. E todas essas virtudes, o amor, a gratidão, o respeito, todas elas sentidas, elas são encaminhadas para um sentimento chamado assistência. A assistência não apenas às necessidades básicas dos pais, mas também aquela atenção em relação às amabilidades, ao carinho que nos assistiram na nossa época de infância, na nossa juventude, e por que não dizer também na nossa maturidade, não é? Porque hoje os filhos estão cada vez mais próximos dos pais, não é? E jamais nos esqueçamos de procurar manter com os nossos pais o diálogo, a conversa, por maior que seja, ou por maior que seja a quantidade de vezes que ele nos fale, mas que seja a primeira vez. É fundamental. Infelizes os filhos que não reconhecem a dívida com aqueles que foram doadores de suas vidas e que deles receberam o amparo material, a proteção, a formação educacional. E essa educação muitas vezes feita com sacrifício, com privações desses pais. E é lei de causa e efeito. Quando semeamos a ingratidão, é a ingratidão que nós vamos colher. É o abandono que vamos colher nesta vida ou em vidas futuras, com certeza. Pais e filhos, eles constituem o núcleo familiar. E esse núcleo familiar, ele é resultado, ele é consequência de uma árdua programação reencarnatória. E ali, nesse convívio familiar, neste campo familiar, é que nós iremos buscar os nossos ajustes, as nossas quitações das nossas dívidas anteriores. Ali vai acontecer o nosso progresso, o nosso desenvolvimento como espíritos que somos. Um fato extremamente importante nesta convivência é buscarmos os ensinamentos de Jesus, porque nesse campo familiar, com certeza, haverá dores, haverá alegrias, haverá decepções, desentendimentos. Então é um campo extremamente apropriado para o Evangelho de Jesus.
É verdade que nem sempre, nesse convívio familiar, nós teremos ali pais responsáveis pelo núcleo familiar que sejam bons exemplos. E muitas vezes chegam a desejar, descumprindo o combinado, a programação reencarnatória. Mas esses pais jamais deverão receber a punição dos seus filhos. Essa punição é providência divina e não compete aos filhos. Aos filhos tem que escrever a sua vida, se elevar nesse grupo familiar. E nós também, quando acontecem essas situações de desentendimentos de pais em relação a filhos, nós devemos considerar, sim, que os pais são irmãos dos seus filhos, irmãos espirituais dos seus filhos. E quando aqui encarnam, eles trazem qualidades, só que eles trazem também as suas imperfeições. Eles trazem consigo as experiências traumáticas de vidas anteriores, que poderão aflorar nesse convívio familiar. Nós temos um artigo, uma dissertação na Revista Espírita de 1865, na edição de agosto. E esse trabalho foi feito por Lacordaire. Ele faz é um espírito superior, benfeitor, e que contribuiu bastante com Kardec em suas mensagens. E esse artigo ele é chamado A Chave do Céu. É um trabalho bastante profundo desse mensageiro, e ele tem uma coisa bastante importante que nos chama a atenção. Essa dissertação dele, ela se chama A Chave do Céu, e a chave do céu é a caridade. E quando se fala em caridade, olha que coisa interessante, quando se fala em caridade, nós temos muitas vezes algumas características. Em um determinado momento dessa dissertação, Lacordaire, ele diz: após as suas doações, junto aos pobres, a sua família está quites, você está quites com a sua família? E a partir daí, ele diz o seguinte, que todas as vezes que nós nos despojamos para a caridade, nós temos que avaliar uma hierarquia. Estou aqui falando não só da esmola propriamente dita, a caridade material, mas sim também a caridade espiritual. Então ele nos dá aqui essa hierarquia. Então ele diz assim: no primeiro degrau deve receber a nossa caridade as esposas e os filhos. No segundo degrau, os pais. No terceiro degrau, os irmãos na carne.
Posteriormente, o quarto seria os amigos do coração. Em quinto lugar, os pobres, a começar pelos miseráveis. O que é que muitas e muitas são as vezes em que nós viramos essa pirâmide. Nós nos esquecemos da caridade familiar. E às vezes vamos muito longe para se fazer uma caridade, quando o reduto familiar está extremamente carente. De esmola espiritual. Porque, aliás, todos nós, admitindo que nós somos imperfeitos, nós temos as nossas necessidades. E todos nós somos merecedores de caridade. Eu gostaria de encerrar a nossa preleção de hoje fazendo aqui, porque quando nós consideramos pais, nós consideramos a família normal, né? Mas nós queremos aqui considerar aquelas pessoas que com extremo devotamento substituem os pais biológicos na criação de seus filhos. A eles, a gratidão deve ser maior. É uma gratidão que passa pela caridade desinteressada. É o amor ao próximo em dose dupla. Eu gostaria de encerrar essa nossa preleção com o comentário de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 20, quando ele nos diz: a dívida dos filhos para com os pais é sempre impagável, pelo seu caráter sublime. Não tem como pagar. Não tem como pagar. Portanto, amemos nossos pais, e mesmo por mais imperfeitos que sejam aos olhos do mundo. Que tenhamos uma semana abençoada de paz, amor e entendimento. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Então nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui neste recinto em estudo, em reflexão dos ensinamentos de Jesus à luz da nossa doutrina. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos o amparo de todos os trabalhadores, os benfeitores da Casa Paulo de Tarso. Que assim seja, graças a Deus.